Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu na linha de frente aí nas últimas horas, mas vamos falar principalmente de dois eventos que aconteceram ontem, que pode levar a uma mudança muito grande nesta guerra. A morte da Daria Dugina, a filha do Alexander Dugin em Moscou, e a captura de 3 espiões russos tentando sabotar uma instalação da OTAN na Albânia. São dois eventos extremamente importantes. Então, ontem teve aquele tudo que a gente costuma falar aqui, teve HIMARS no sul da Ucrânia, teve atividade partizã no sul da Ucrânia, teve drone na Crimeia. Vamos falar de tudo isso, mas esses dois eventos, de fato, são eventos cruciais, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui, né? Esse vídeo é o vídeo do dia 21 de agosto de 2022. Lembra, a gente faz vídeo aqui todos os dias, desde o dia 24 de fevereiro, então não se perca aí na data. Essas notícias foram sugeridas por Amônimo, John27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E lembrando que eu deixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário, alguns minutos depois que eu publico o vídeo, eu coloco a lista de todo mundo que sugeriu as notícias e o link das abas todas aqui para vocês pegarem mais informações, se vocês quiserem, né? Pois bem, normalmente a gente começa esse vídeo falando sobre a linha de frente, o que aconteceu aqui, como é que teve de avanço, o que não teve de avanço, mas hoje eu não vou fazer isso não, eu vou começar já falando da Daria Dugina, depois a gente fala da linha de frente, porque eu entendo que é o assunto que está chamando mais a atenção do pessoal. De novo, como eu falei, ontem aconteceram dois assuntos, e eu acho que o assunto da Albânia é ainda mais crítico do que esse da Daria Dugina, mas vamos falar sobre esse que é o que teve mais repercussão na mídia internacional, né? Não é para menos, ela é uma figura importante lá na Rússia. Ela, além de ser filha do Alexander Dugin, que é um suposto filósofo, o cara é um nazista de merda, mas a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, né? Agora, é importante notar que a filha dele também é uma política muito influente lá na Rússia, então ainda há dúvida se esse atentado foi visando ele, ela ou ambos. Bom, o que aconteceu, né? O carro que ela estava andando explodiu em determinado ponto. Alguns chegaram a cogitar acidente, mas uma explosão deste tamanho, num carro novo, um carro bom, é muito pouco provável esse tipo de coisa. Eu acho que acidente é muito pouco provável. Não foi batida, o carro explodiu espontaneamente, então o mais provável é que plantaram uma bomba no carro mesmo. A coisa mais tipicamente mafiosa que você consegue imaginar, praticamente um lugar comum de filme de máfia, aquele do carro que explode, né? E, bom, qual que foi a situação? Olha só que coisa curiosa. Estava tanto a Daria quanto o pai dela, o Alexander Dugin, estão os dois aqui, saindo de um festival tradicional nos arredores de Moscou. Então eles tiveram nesse festival, estavam voltando para casa, e o Dugin deveria voltar junto com a filha dele no carro dela. Só que na última hora ele acabou indo no carro de outras pessoas, eles estavam indo juntos na estrada, o carro dela na frente e o carro do Dugin logo em seguida, tanto que ele chegou no lugar lá do acidente ou do atentado logo em seguida. Então aqui está uma imagem dos dois saindo lá do festival, do dito festival, mas acabaram se separando e o carro dela sofreu essa explosão. Logo depois o Dugin chegou, tem aqui a foto dele, não sei se dá para vocês verem aqui, tá meio escuro, mas tem a foto dele aqui chegando já, vendo o carro em chamas e coisa e tal. E, enfim, isso que aconteceu, né? Ela morreu na hora, não teve chance nenhuma, nem chegou aí para o hospital. Tava só ela no carro, não tinha mais ninguém no carro. O Dugin, como eu falei, veio num outro carro, ele era para estar com ela. E aí, que foi um atentado, parece muito claro a essa altura do campeonato, né? Não tem muita alternativa. Um acidente poderia ser? Não, um acidente desse tipo. O carro era um carro novo, um carro bom, não tem como ser um acidente, esse tipo de coisa. Agora, a grande questão é, quem fez? Tem gente falando que foram partisãos ucranianos, o mesmo pessoal que plantou bomba nas bases aéreas da Crimeia foi lá e plantou uma bomba no carro dela. E, bom, embora essa possibilidade exista, eu acho muito pouco provável. A Ucrânia tem muito pouco a ganhar com a morte da Daria Dugina e do próprio Dugin, se for o caso. Por que isso? Porque, na verdade, essas duas pessoas eles não têm nenhum poder de fato ali. Eles são propagandistas, falam coisas horrorosas, é verdade, tem um discurso, a Daria fez um discurso aqui falando sobre que
ucranianos são sub-humanos e que devem ser todos destruídos e coisa e tal. Enfim, tem uma retórica terrível, mas a verdade é que não fede nem cheira em termos de poder dentro da Rússia, né? Então, mesmo o Dugin, embora seja uma pessoa influente lá, né? Muita gente chama ele de o guru do Putin, mas mesmo ele é uma pessoa superestimada lá na Rússia. Por quê? Porque a grande vantagem do Dugin em relação aos outros nazistas que tem lá na Rússia, que também inundam a sociedade russa com conteúdo preconceituoso, de considerar o Ocidente inferior e coisa e tal, além dele tem vários outros lá, né? A questão toda é que o Dugin fala inglês, então isso acaba diferenciando. Para nós aqui no Ocidente, acaba parecendo uma pessoa mais influente do que ele realmente é na sociedade russa. Tem um vídeo muito bem feito lá no canal Visão Libertária, que foi escrito pelo Rodolfo Andrello. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, ele explica com detalhes o que é a filosofia do Dugin e coisa e tal. É uma coisa terrível, né? Aquela ideia de eurasianismo, que os russos têm que conquistar a Europa inteira, de Dublin, da Irlanda até Vladivostok, é tudo russo, não sei o que lá. Enfim, é uma coisa totalmente sem sentido. Mas é o que eu falo, existem inúmeros gurus desse tipo lá na Rússia, ele não é o único. Aqui no Ocidente a gente tem a impressão de que ele é o mais importante porque ele fala inglês, os outros, justamente por serem nacionalistas, se recusam a falar inglês. Então a gente acaba não tendo tanto conteúdo deles na mídia ocidental. Então, sem dúvida alguma, os caras têm uma posição de dominância, digamos, ideológica lá dentro, mas eles não têm poder de fato. E a Ucrânia não ganharia nada com a morte deles, não teria nada que poderia fazer alguma diferença aí, né? Então eu acho pouco provável. Ao contrário, esse tipo de morte pode insuflar o povo russo contra a Ucrânia. Isso leva até uma possibilidade que eu acho muito mais real de ser um atentado justamente com este objetivo, de galvanizar o povo russo, de colocar o povo russo com sangue nos olhos para querer lutar na Ucrânia, para querer mobilizar o pessoal. Como a gente vai falar aqui mais para frente, os russos estão com dificuldade de mobilização. A gente já falou sobre isso em outros vídeos também, hoje tem mais notícias sobre isso. Os russos não conseguem mobilizar gente. Talvez um atentado desse tipo seja o necessário para esse tipo de coisa. Vão culpar a Ucrânia lá na Rússia por isso, e daí atrair gente para fazer parte do exército russo. Isso é uma possibilidade muito maior. Outra possibilidade que eu vejo é briga política pura e simples lá na Rússia. Como eu disse, muito mais do que o Dugin é só ideológico, ele só filósofo, ele não participa da vida política russa. A filha dele, sim, a filha dele é política, ela é membro lá da Duma, né, da Câmara dos Deputados lá, então ela tem inimigos políticos. E a Rússia é um estado mafioso. Todo estado é mafioso, tá? Todo estado é meio mafioso, não tem isso aí. Não acha que porque o seu país é uma democracia que não existe uma máfia enorme lá atrás do estado. Mas o caso da Rússia é pior do que a média geral dos países no mundo, né? Então, o que pode ter sido isso? Pode ter sido alguma briga de mafiosos. Isso tem o tempo todo briga desse tipo por aí. Então, o que eu acho que foi esse atentado? Eu estou entre essas duas possibilidades. Ou houve, de fato, um ataque político, briga de máfia, alguém que ela pisou no calo de alguém e alguém resolveu dar um fim nela. Isso não é uma coisa excepcional para a Rússia. Você pode procurar a história da Rússia aí de políticos que morreram envenenados, assassinados, acidentes suspeitos, tem um monte de coisa disso na história russa. É um estado mafioso. A outra possibilidade que eu vejo é essa, ser o próprio governo que está colocando essa lenha na fogueira, está fazendo esse atentado para tentar atrair os russos para essa guerra, fazer com que os russos se interessem por lutar. Isso aí tem até um subplot nessa história toda, porque vocês sabem que o Putin, nesse momento, está sendo muito contestado lá na Rússia, né? Essa incapacidade russa de avançar na frente de batalha, alinhado ao fato da Crimeia estar agora de novo numa situação de guerra que o pessoal russo não imaginava que estaria, isso está enfraquecendo muito o Putin lá. E as forças que estão subindo contra o Putin lá, ao contrário do que muita gente pode esperar, elas não são mais leves com relação à Ucrânia, ao contrário, elas são mais violentas, elas estão reclamando que o Putin está fazendo pouco com relação à Ucrânia. Então, no final das contas, isso pode muito bem ser já traços de uma disputa pelo poder lá na Rússia, mas certamente não é uma coisa positiva para a Ucrânia. Esse tipo de coisa, a Ucrânia não ganhou nada com isso,
e, ao contrário, pode dar força ao recrutamento russo lá na própria Rússia, né? Então, vamos ver o que vai acontecer disso daí. Não tem mais informações por hora, mas eu acho que esse evento aí certamente não tem origem na Ucrânia. Né? Vamos ver o que acontece. Se tivesse, não seria estranho não, porque realmente é uma fascistinha essa daí, morreu, foi bem, já está nos braços do capeta, com certeza, essa daí, né? Bom, mas vamos falar então um pouco sobre a linha de frente, o que aconteceu aí nas últimas horas, porque é importante a gente manter o controle disso, apesar de que não tem nenhuma grande novidade, né? O que a gente vê aqui é mais ou menos a mesma coisa. De novo, aqui em Izium, a gente vê os russos tentando retomar a iniciativa aqui, estão novamente brigando em Borodino, que é uma área que já tinha sido controlada totalmente pelos ucranianos. Os russos estão tentando retomar, mas não conseguiram ainda. Estão só na tentativa. Aqui também na frente de Bakhmut e Siversk, também houve algumas tentativas de avanço dos russos, sem sucesso. O que tem de novidade aqui, ou pelo menos possível novidade, os russos conseguiram avançar alguma coisa na direção de Blotny. Aqui, eles estão já nessa cidadezinha aqui de Novopetrivka, estão avançando em direção a Blotny. Ou seja, houve algum avanço russo aqui na região de Kherson, né? Isso é preocupante, mas, enfim, não é nada significativo aí no contexto geral das coisas. Bom, o que teve ontem também? Teve mais uma série de ataques feitos com drones aqui na Crimeia. Se você olhar aqui, vai ver lá, isso aqui é de novo em Sevastopol. Vou tocar aqui. Tá difícil de ver, porque são projéteis bem pequenos. É tipo de metralhadora isso daqui, não é? Пиздец, блядь, просто нахуй. Muito tiro mesmo. Novamente, algum drone se aproximando ali de Sevastopol, alguma tentativa de ataque lá. E teve uma outra situação também. Aqui também, tá vendo? Dá para ver uma defesa antiaérea engajando em alguma coisa aqui em Sevastopol. Mais um ataque ontem que teve aqui, né? Não foi o único, né? Aqui tem também um som apenas, tá? Não tem imagem de nada. Mas o som de várias explosões. Isso aqui não é metralhadora, isso aqui pode ser ou o drone conseguindo fazer um ataque em algum lugar, conseguindo explodir alguma coisa, ou uma explosão de um míssil antiaéreo. Pode ser que os mísseis antiaéreos tenham funcionado e tenham eliminado os drones, né? Então, aquele ataque a Sevastopol continua por lá, né? Ontem também, no dia 20 de agosto, né, teve também a defesa aérea russa ativa na ponte da Crimeia. Já é o terceiro dia que a defesa aérea russa derruba alguma coisa próximo da ponte da Crimeia. É lógico, não vai ser um dronezinho que vai derrubar a ponte da Crimeia, é uma estrutura enorme, mas pode muito bem ser justamente drones estudando a situação, levantando exatamente as capacidades da defesa antiaérea na região, né? Isso aqui é um memezinho que está circulando na internet, porque eles têm aqui um decoy de defesa antiaérea, né, uma defesa antiaérea inflável, que é usada para enganar o inimigo achar que tem uma defesa antiaérea e bombardear ali, e daí perder uma bomba à toa. Isso daí é só de inflável mesmo. Mas o fato é que houve um ataque, houve acionamento da defesa antiaérea na ponte da Crimeia, que mostra que os russos estão realmente assustados com essa possibilidade, né? Bom, e ontem teve um outro grande ataque ucraniano na base de Chernobyivka, que é próxima de Kherson, né? Dá para ver aqui, ó, realmente enorme, vários focos de incêndio aqui. Ficou tudo escuro na cidade de Chernobyivka. É uma cidade próxima a Kherson, fica aqui, ó. É um subúrbio de Kherson, na verdade, né? Kherson está aqui, Chernobyivka está aqui. Você vê que é quase a mesma unidade urbana, né? É um subúrbio mesmo da cidade, mas tem um grande aeroporto aqui nessa região de Chernobyivka, o aeroporto de Kherson, e daí foi por aqui que houve os ataques ucranianos ontem, que foram muito fortes mesmo. Aqui tem um videozinho, além daquelas fotos que a gente viu, tem um videozinho aqui. Dá para ver as explosões ao fundo, né? Ou seja, certamente foi um depósito de munição atingido nessa região aqui, né?
E tem até uma matéria aqui da Amp Media que fala sobre essa base de Chernobyl que já foi bombardeada inúmeras vezes pelos ucranianos. Essa foto aqui não foi do bombardeio de ontem, tá? É uma foto mais antiga, mas a reportagem fala justamente sobre isso, como essa base ela é constantemente bombardeada pelos ucranianos e aparentemente ontem teve mais um grande bombardeio nessa região aqui, né? E qual que é a lógica de bombardear essa base? É justamente porque, uma vez que os russos não têm mais acesso à ponte, certamente muito da logística deles está vindo por avião. E essa é o maior aeroporto que tem nessa região ocupada pelos russos aqui na margem direita do Dnipro. Então, certamente, isso aqui está virando um hub logístico importante e agora os ucranianos podem, com muita facilidade, destruir esses equipamentos ou essas munições, enfim, o que tiver sendo trazido aqui no aeroporto de Chornobáivka, né? Bom, também teve uma tentativa de assassinato do, entre aspas, prefeito de Mariupol. Não é prefeito de nada, foi indicado pelos russos lá, botaram um fantoche russo como prefeito de Mariupol, e teve uma tentativa de assassinato dele, infelizmente ele sobreviveu, né? O Instituto para Estudo da Guerra ressalta a questão justamente de Sevastopol, o quanto esses ataques com drones mostram a fragilidade do domínio russo ali na região, né? Então, certamente os russos estão pensando, vão precisar aumentar a segurança na província de Sevastopol, e isso é um problema para os russos, porque, como vocês sabem, eles já estão com um problema de cobertor curto. Para aumentar a segurança de um lado, vai ter que enfraquecer de outro, e isso certamente é um problema, porque se eles enfraquecerem mais perto da linha de frente, pode a situação ficar ainda pior, né? Vou falar rapidamente sobre as armas novas que a Ucrânia recebeu, porque eu quero falar do outro assunto, que é o caso lá da Albânia, que me parece muito mais sério até do que o assassinato da Daria Dugina, né? Então vou falar rapidamente aqui, mas a Ucrânia recebeu aqueles mísseis anti-radiação, que são mísseis muito interessantes, que podem ajudar muito a supremacia aérea ucraniana na região. Os ucranianos já têm conseguido derrubar boa parte do sistema antiaéreo russo nessa guerra, e com esses mísseis agora deve ficar ainda mais fácil. Eles já vinham usando, mas estão agora com muito mais quantidade desses mísseis, né? E além disso, a gente tem a notícia que os pilotos ucranianos estão sendo treinados para pilotar os A-10. São aviões que são relativamente antigos em relação ao padrão usado pela OTAN e pelos Estados Unidos atualmente, mas ainda são muito bons em relação ao padrão russo, aos aviões da era soviética, que é o que os russos têm de mais avançado no momento. Então, é uma coisa interessante. Em pouco tempo, e quando eu digo pouco tempo, eu digo 6 meses, 8 meses, é possível a gente ver pilotos ucranianos com equipamento ocidental lá lutando na Ucrânia, né? Está havendo uma feira de equipamentos militares lá na Rússia, né? E aí uma coisa muito engraçada, vocês sabem que os russos usam aquelas desculpas esfarrapadas, completamente sem sentido, de guerra química pelos ucranianos e coisa e tal. E daí eles fizeram um stand lá mostrando, por exemplo, pegaram um drone de agricultura, um drone de fertilização, né, que é usado em todo lugar do mundo. Aqui no Brasil o pessoal usa isso. Lembra, teve até um comício do Lula que o pessoal usou para jogar fertilizante em cima dos simpatizantes do Lula, lá, aquele fertilizante que fede pra caramba. Enfim, drone de fertilização, de agricultura, tem tudo quanto é lugar do mundo. Aí montaram um stand mostrando como que a Ucrânia podia usar esses drones para espalhar armas químicas e não sei o que lá. Ou seja, uma lorota completa sem sentido nenhum, só para fazer narrativa sem nenhuma lógica, não tem nenhuma evidência disso daí, né? Uma boa notícia é que parece que a Rússia concordou com a inspeção internacional da planta de Zaporizhia. Excelente notícia, isso parece que recuaram realmente. Eu falei para vocês, eles não iam fazer isso daí, porque realmente seria arriscado demais, até para a Rússia, fazer alguma ação mais danosa lá na usina nuclear de Zaporizhia, né? Então é um bom sinal isso. Ainda não quer dizer que acabou a possibilidade de catástrofe lá. É lógico, Putin é maluco, nunca se sabe o que vai acontecer, mas certamente é uma boa notícia, um passo na direção certa. Uma outra notícia que saiu ontem, um pouco antes do assassinato da Daria Dugina, é justamente a dificuldade de recrutar pessoas para lutar na guerra. Repara, até os prisioneiros russos não querem se juntar aos militares russos na invasão lá da Ucrânia na frente de batalha.
Provavelmente eles acham que vão ser usados como bucha de canhão e certamente vão ser usados como bucha de canhão. Então não estão aceitando nem uma boa grana. Estão oferecendo para eles aqui 3.341 dólares em pagamentos por mês e anistia. Ou seja, eles vão ser perdoados do crime se eles ficarem 6 meses no campo de batalha. Então, assim, é uma boa grana. E mais anistia, eles não precisam cumprir o resto da pena, se eles ficarem 6 meses trabalhando na Ucrânia, né? E mesmo assim, nem 20% aceitou essa oferta, justamente porque temem ser usado como bucha de canhão, o que muito provavelmente seriam usados mesmo dessa forma, né? E isso mostra um ponto que eu falei lá do início do caso lá da Daria Dugina, que isso pode ser, muito possivelmente, um esforço dos russos de fazer uma false flag, justamente para tentar atrair mais russos para esse esforço de guerra. Mostrar a importância da Rússia lutar contra os ucranianos e coisa e tal. Vão tentar dizer que isso daí foi um ataque ucraniano e dessa forma tentar convencer mais gente a entrar nos militares, né? Agora, essa notícia aqui, eu acho que foi a notícia mais bombástica de ontem, hein? 3 pessoas com visto de turista entraram na Albânia com visto de turista, e a Albânia é membro da OTAN, vocês sabem, e lá dentro, dentro de uma localidade que é um distrito militar, eles tentaram invadir uma fábrica de munição. Então tem uma fábrica de munição na Ucrânia, que inclusive está sim produzindo munição para a Ucrânia, e essas 3 pessoas tentaram invadir essa fábrica, não conseguiram. Os guardas lutaram com elas usaram armas químicas nos guardas. Aqui, esses 2 aqui são os guardas que ficaram muito mal. Um deles está em situação crítica, o outro está um pouco melhor. Ambos estão recebendo tratamento, mas os espiões russos usaram armas químicas contra eles. Os 3 espiões russos foram detidos, estão sob custódia, tem o nome deles aqui, ou pelo menos o nome que eles estavam usando. Peraí. Tem aqui, Svetlana Timofaeva, de 33 anos, Mikhail Zoril, de 24 anos, e um outro cidadão ucraniano com iniciais FA, de 25 anos, que ainda não tem o nome completo dele disponível, né? Apesar do cara ser ucraniano, certamente ele estava junto com os russos, ou seja, deve ser um agente russo também. Infelizmente, existem sim ucranianos a serviço dos russos, né? Então, o que está acontecendo é isso daí. O Christo Grozev, que é aquele jornalista investigativo muito famoso lá da Bulgária, que tem aquele site Bellingcat, que faz investigação de guerra e coisa e tal, já está em cima disso, já acionou a rede de informantes dele aí. Eles devem descobrir muito em breve quem são realmente esses agentes que tentaram isso daí. E tem um monte de desdobramentos possíveis disso daqui, porque isso daqui é um ato de guerra. É um ataque, claro, da Rússia à Albânia. Ou seja, em tese, é possível até acionar o artigo 5º da OTAN. O artigo 5º é aquele artigo que diz que quando qualquer país da OTAN é atacado por uma força externa, todos os países da OTAN são obrigados a declarar guerra a essa força externa. E veja, isso não é brincadeira não. Há pouco tempo atrás, há poucas semanas atrás, a gente mostrou aqui o caso da Bulgária, né? Houve uma grande fábrica de munição que pegou fogo na Bulgária há poucos dias atrás. Uma fábrica que estava fabricando munição para a Ucrânia. Ou seja, mais uma fábrica que era de um empresário búlgaro, mas que estava produzindo para a Ucrânia, né, com um contrato com o governo da Ucrânia, e foi atacada, pegou fogo. Alguns colocaram que poderia ser um mero acidente na fábrica de munição. A fábrica de munição lida com muita pólvora, pode ter acidente sim. Mas vamos combinar, é muito mais provável ter sido uma ação de espiões russos botando fogo na fábrica lá na Bulgária, né? Então, a gente falou sobre isso quando aconteceu há poucos dias atrás, e agora, de novo, foram pegos na Albânia, também numa fábrica de munição, esses 3 espiões russos. É lógico, isso aqui, essa história vai complicar. Eu não acho que eles vão acionar o artigo 5 ainda, é muito pouco para isso, mas isso daqui pode dar margem para um monte de coisa, principalmente para negar visto para os turistas russos, né? Já é uma discussão que já vem acontecendo há algum tempo, de se negar visto para qualquer russo entrar na Europa, e certamente com esse tipo de coisa, veja, esses 3 espiões entraram na Albânia com vistos de turista, então, né, mostra realmente o risco que você tem aí, o fato de manter esse visto para turistas russos. Então,
Enfim, isso aqui pode ter desdobramentos muito mais complicados, pode deixar o Putin numa situação muito mais delicada do que o caso da Dugina lá no início do vídeo. Enfim, isso aqui pode deixar o Putin numa situação muito mais delicada. Eu não acho que vai ter o artigo 5, mas que vai haver um recrudescimento da diplomacia ocidental, certamente. E se você somar isso ao fato de que Putin parece que já está sofrendo algum ataque lá na Rússia também, já tem gente se voltando contra ele lá também, isso é uma possibilidade lá do caso da Daria Dugina. Então, realmente a situação deve estar complicada lá em Moscou. Estado mafioso tem essa questão. É cada vez mais complicado se manter de pé por lá. Ontem, o Alexander Usyk, que é um lutador de boxe ucraniano, ganhou o título dos pesos pesados, aí lutou no ringue, coisa e tal, ganhou por pontos, mas foi uma luta muito bacana, muito legal, e ele dedicou a vitória às Forças Armadas da Ucrânia e todos que estão defendendo a Ucrânia. Muito bacana a vitória dele lá. Então, antes de terminar o vídeo com uma notícia positiva, uma vitória no esporte. Muito em breve essa guerra vai acabar, a Rússia vai ser obrigada a tirar todas as suas tropas, a pagar as reparações necessárias à Ucrânia, e aí, quem sabe, a gente não pode de novo focar em esportes, em competições de nível mais alto, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.